que a função ser contínua, né? Ela, na prática, ser, ela vai ter sequência sempre. Não vai ter buraco, não vai ter pontas, coisas assim. Então, as funções normais são contínuas, vamos dizer assim. Ok? Para resumir. Então, por Perfeito. exemplo, isso aqui não é nada normal, né? Por exemplo, isso aqui não é contínuo. Começar, vamos dizer, né? A gente percebe isso na prática porque tem um baita de um buraco aqui entre Uhum. essas duas partes da função, né? Tem um Uhum. buraco aqui. Tudo bem. Para que a função seja contínua, ela tem que seguir três regras. Só que o programa, a apostila não mostrou essas três regras aqui. Mas eu vou escrever essas três regras, ok? Beleza. E aí a gente vai ver que não segue essas três regras. Essa função em específico aqui. Primeira regra. Primeira regra é o seguinte: a função deve ser definida, ponto. Ela ser definida no ponto significa ela ter um valor específico no ponto. Essa é a primeira regra. A segunda, o limite da função deve existir no ponto. E o limite existir no ponto tem a ver com aquela primeira coisa que nós vimos lá em limite, ou seja, que pela esquerda e pela direita ela tem o mesmo valor. Lembra que a gente viu Uhum. isso lá na nossa primeira aula de limite? Uhum. E, finalmente, a terceira regra é o valor da função no ponto e o valor do limite devem ser os mesmos. Ok? Muito bem. Agora vamos olhar isso aqui e tentar entender por que na prática, vamos dizer assim, algebricamente, com contas, por que isso aqui não tem limite. A gente pode olhar para o gráfico, já percebe alguma coisa estranha, né? Mas quando a gente faz as regras, né, a gente percebe na prática. Olha só, a gente está avaliando a continuidade no zero. Por quê? Porque é o zero onde a coisa muda. Uhum. Todo o resto, a função ela é contínua, ela é normal em todos os outros pontos. Elas são retinhas, é normal. Mas no zero está acontecendo esse problema aqui. Beleza, primeira regra, a função existe no ponto? Existe, porque quando eu jogo x igual a zero, ela tem uma Observa. resposta, a resposta é zero, ok? Uhum. Veja que a Beleza. resposta não é 1, a resposta é zero. Por quê? Porque aqui está dizendo que quando x é maior ou igual a zero, a função que rege a equação que rege esta função é x sobre 2. Muito bem. Então, colocando zero aqui, vai dar zero, pronto. Então, nós temos uma resposta. Uhum. B. Agora a questão de se o limite existe. E para o limite existir, o limite pela esquerda e pela direita deve ser o mesmo. Deve ter a mesma resposta. Pela esquerda e pela direita, o ponto que nós estamos estudando a continuidade. Uhum. Então, o ponto é o zero. Quem é a função pela esquerda? Ou melhor, pela direita, já que ele começou com positivo aqui. A função pela direita, ou seja, a função pelos valores maiores que zero, é isso, x sobre 2. Ok? Uhum. Muito bem. E daí, então, se eu jogo o valor que nós estamos avaliando, vai dar zero. Quem que é a função pela esquerda? Para valores menores que Exato. zero. É x sobre 2 mais 1. Então, é aqui agora que eu vou jogar o zero. Então, quando eu jogo, dá 1. Então, eu percebo que, realmente, pela esquerda e pela direita, a gente está tendo valores diferentes de resposta do limite bilateral, né? O limite pela esquerda e pela direita. Uhum. Os valores são diferentes. O limite não existe. E se o limite não existe, então é porque a função não é contínua, ok? Perfeito. É simples desse jeito. Então, vamos ver um outro exemplo. Bem, os exemplos eles vão ficando mais bizarros, né? Por exemplo, isso aqui
Daí, beleza. Ou seja, é o módulo, né? Quando x é diferente de menos 5 meios, e 3, exatamente 3, quando x é igual a menos 5 meios. Ok. Daí, o que que acontece? Quando a gente tem módulo, nós já sabemos como é que funciona. Nós estávamos falando sobre isso na aula passada, né? Nas aulas passadas. Quando tem módulo, o que vai acontecer é que quando for menor, quando for negativo, então isso aqui tem que trocar de sinal. Quando for positivo, fica normal o que está dentro do módulo, certo? Uhum. Isso. Então, é o que nós temos. Daí vai ficar isso aí. E veja só, né? A função no ponto tem uma resposta, é 3. Eu estou avaliando menos 5 meios é 3. Eu não vou jogar nem nessa equação, nem nessa para descobrir, porque ele já está me definindo aqui, entendeu? Ó, ele definiu. Quando o x for igual a menos 5 meios, a resposta da função vai ser 13. Então não tem nem conta, tu só coloca e pronto. Uhum. Muito bem, limites laterais agora. O que que vai acontecer aqui nos limites laterais? Você vai avaliar pela esquerda e pela direita, que quem manda nessa avaliação, então, é essa parte aqui, né, do módulo. Então, pela esquerda vai ser com o negativo e pela direita vai ser com o positivo. Só que quando a gente joga menos 5 meios, a resposta dá zero, tanto na negativa quanto na positiva. Uhum. Então tem o mesmo Então, valor, pela esquerda e pela direita. dá o mesmo valor para a esquerda e para a direita, então passou aquela regra lá do limite bilateral, perfeito. Beleza. E daí, quando a gente tem isso, o que que vai acontecer? Nós vamos perceber, então, que o limite bilateral existe, deu a mesma resposta. Muito bem. Só que essa resposta é zero. Então, nós podemos observar que, apesar do limite bilateral existir, a resposta é zero, portanto, nós temos uma conclusão meio chata, que é que ela ainda não é contínua, O valor da porque função e o valor do limite tem que ser o não são mesmo. iguais, exatamente. Tá. Então, se o valor da função fosse zero, beleza, né? Mas não é. Uhum. Ela não é contínua, então. Aqui, ó, tem outro exemplo disso. Avaliar tudo essas desgraças em todos esses pontos. Daí tem mais pontos para avaliar a continuidade, né? Vai ter o menos 3, vai ter o 0, vai ter o 2. Daí ele vai avaliando, né? Percebe pô, não vai ter. Graficamente a gente repara muita coisa, né? Só que nem sempre eles Uhum. dão o gráfico pra gente, né? Muito bem. Então, a ideia é essa. Bem, vamos ver essa aqui, que tem umas funções mais legais. Ele, em zero, quem manda é essa. Jogou menos 3 meios. Limite pela esquerda disso aqui. Que limite horroroso, né? Meu Deus. É, é meio chato, mas daria para fazer até. Porque nós temos um limite notável que envolve E. E ele é. Porque. Pô, deixa eu te mostrar esse limite notável, porque era para página 86. Deixa eu voltar aqui. Nessa primeira página nós temos alguns limites notáveis aqui. Aqui, esse aqui, ó. Os dois primeiros, o 1 e o 3, foi o que a gente viu na aula passada, né? Esse É, aí a gente. pois é. Mas esse aqui, a apostila não faz conta com ele. Ou faz, eu pulei, que não importa muito. É, Mas como provavelmente você não, pode ver aqui, realmente. ó, A elevado a U menos 1 sobre U, igual a ln de A. Tá vendo? Uhum. Falando nisso, eu acho que você pode anotar ele aí, que foi um dos que eu não te falei. É importante que tu anote. Beleza. Tá na mão já. Tá? Então, feito isso, vamos lá para a página 86. Perceba que nós temos algo semelhante a isso se eu chamasse seno de x de u, por exemplo.
não é? Uhum. Ou 3 seno de x de u para ficar mais direto. Beleza? Ah, então a ideia é essa. Daí, ele está dizendo que depois de todos esses cálculos, a resposta dos limites pela esquerda e pela direita vai dar a mesma resposta, menos 3 meios. Então a função é contínua. Ok? Então é Beleza. isso que a gente está procurando, a gente está procurando continuidade. Resolver o limite, ver se a função é definida no ponto, ver se a função é definida no ponto e essas coisas têm que ser todas iguais. A função não vai ser contínua se não seguir essas regras, beleza? Beleza. Ótimo. Bem, vai ter alguns teoremas aqui. Teorema do valor intermediário, o pessoal cobra às vezes. Mas isso não importa tanto. Porque é um teorema bem teórico, assim. Então, só para saber que existe. Eu te falei sobre ele ali. Beleza. O teorema do valor médio ele vai dizer o seguinte, uma coisa meio óbvia, assim. É que ele é mais útil lá na derivada. Se você é, tem um limite para sua função, um limite de domínio que que é negativo e positivo, você pode afirmar que se a função é contínua, vai ter um momento que vai passar pelo zero. É uma coisa meio óbvia, né? Para sair do negativo e para o positivo tem que passar pelo Uhum. zero, né? Só que Uhum. isso só é verdade se a função for contínua. É basicamente isso. Porque se ela não for, ela não vai ser. É, Não vai ter pode ser continuidade. que tenha um buraco lá, e daí Uhum. justamente esse buraco existe justamente no zero, né? Então a função tem que ser contínua. Bem, continuidade. Vamos fazer um exercíciozinho de continuidade. Ah, olha só, isso aqui é um bom exercício de continuidade. Apesar que a função é meio feia. Mas nós já aprendemos a fazer limite, né? Você anotou um limite notável agora há pouco, que vai ser útil aqui para o primeiro, né? E esse segundo eu já vou te dar a dica. É aquele do conjugado lá. Que nós fizemos também. Então, Uhum. que tinha que multiplicar pelo sinal trocado, lembra? Sim. Isso. Eu vou até escrever para ti aqui. Tem que fazer nesse, porque o outro você já anotou a regra. Beleza. O outro você já sabe que você vai ter que chamar o 3 seno de x de u. O problema é que tem um seno de 2x embaixo. Como é que eu vou fazer com esse seno de 2x embaixo? Porque o seno de 2x não dá para transformar esse seno de x assim tão facilmente. Só se eu abrir o seno de 2x como 2 seno de x cosseno de x. Te dei a dica, hein? E essa vai ficar assim. Daí tu vai fazer as multiplicações e vai conseguir resolver esse limite. Bem, mas... Calma aí, esse problema tá estranho. Deixa eu ver aqui. Use a definição de continuidade para decidir se a função... Por que tem um limite aqui? Estranho. Conclua... Não era para ter um limite no meio da conta, assim. Tem alguma coisa Não. digitada errada aqui, sabe? Tem um X aqui. Bem, se a gente jogar zero, o que vai acontecer? Zero menos zero. Não vai ter determinação nesse, né? Não. Não vai ter Vai dar zero. determinação. Então nem precisa fazer conta com esse aqui. Agora, com o outro ali, vai ter. Então aqui não tem determinação, menos mal. É feio, mas não vai ter problemas. Isso aqui eu acho que a gente tem que apagar. Não tem por que ter um limite aqui. Se bem que tem um infinito ali, né? Daí a história muda. Daí, sim, sim. Que bizarro. Apesar de nós estarmos avaliando no. Nossa, eu nunca vi uma coisa dessa. Ah, bem, se ele tá mandando fazer, a gente obedece. É bom porque tu vai relembrar esse negócio aqui. Que é só lembrar daquela regrinha, né? Que quando você tem o A mais B vezes A menos B é igual a A quadrado menos B ao B quadrado. Aí tu pode quadrado. chamar isso tudo de A, isso tudo de B, isso Uhum. tudo de A, isso tudo de B, lembra? Uhum. Ele. As coisas ao quadrado
Vamos simplificar. E daí você vai poder jogar esse infinito tranquilamente, sem dar a indeterminação que vai rolar aqui, que é infinito menos infinito. Infinito menos infinito nunca pode, é uma indeterminação, beleza? Uhum. Agora aqui tem outra coisa que você pode fazer também. Você pode fazer que o seno de 2x é igual a 2 seno de x cosseno de x. Isso aqui é X. muito importante para quem quer saber matemática. Relações trigonométricas aparecem com muita frequência, tá? Então, antes de um problema de cálculo, antes de resolver a parte com derivada, com limite, com integral, é muito comum que você tenha que usar a propriedade trigonométrica para simplificar a sua A função, equação. entende? Isso. Uhum. Então tá bom. Bem, você pode começar com o que você achar mais fácil aqui, tá? Beleza. Eu já te dei as dicas que você precisa, né? Claro, para isso aqui tem aquele limite notável, além de tudo. Tá bom? Beleza. Eu preciso ir no banheiro rapidinho. Na volta você me diz o que você já fez. Fica sossegado.
Voltei. E aí, alguma coisa feita já? Ainda não. Tô fazendo aí. Show. Você tá fazendo a de cima ou a de baixo? Ah, de baixo, né? Comecei pela tetinha, né? Brasileira. Baixa, teta, nem tanto, né? Mas tu conseguiu já tirar as coisas de dentro dos quadrados e tal? É, eu tô usando. Tô chamando de A e de B agora. A de B. Já, já Ah, já te mando. beleza. Bem, vai fazendo essa enquanto eu vou tentando fazer a primeira, beleza? É. Minha parte eu já fiz, hein? Agora só falta a sua.
Eu travei bem aí, Ah, você não pensando fez aqui. nada, então? Não, eu tô aqui a meia hora tentando matar como é que vai, mas não vai. Bosta. Ah, cara, já não falei que isso aqui seria o A, isso aqui seria o B, isso aqui seria o A, Uhum. isso aqui seria o B, e a resposta dessa multiplicação toda seria A quadrado menos B ao quadrado? Mas eu não sabia o que fazer com a raiz de baixo, ali Não precisa embaixo. fazer nada com a de baixo. E O problema tá na de cima. Então, se você fez isso na parte de cima, você já começou direito. Então, vamos eu lá. fiz isso aí lá de cima, só que deu. A de baixo não vai ter problema. O problema tá em cima. Vai ficar, então. Como é que ficou a parte de cima? Tu fez ou tu apagou? Isso, eu te mandei o print. Ficou Na 2x verdade, o menos teu x. print não tem nada, velho. Tu só mandou uma cópia do que eu já tinha feito já. Ah, então foi o outro. Peraí, desculpa. Foi mal. Foi o print errado, então. Ah, foi o errado. Animal. Caralho, que tinha entrado dessa bosta. Bom, que é uma foto, né? Aí, agora. ahn, mas a parte de baixo é isso que você escreveu, não era outra coisa, não? É a raiz da raiz, né? Parte de cima, vamos ver se tá certo. É, tá estranho, né? Como tu escreveu, porque não é isso que tá lá, né? Aqui é raiz da raiz, né? Hum. Daí tu não Ah, é escreveu isso, tu raiz da escreveu raiz raiz. mais raiz, né? Isso, eu escrevi raiz mais Então raiz. tá, Isso tá aí. bem errado, né? Hum. Vai ficar basicamente a resposta da parte de cima vai ficar basicamente esse cara aqui ao quadrado menos o outro ao quadrado. Era só isso. Daí vai sobrar também a parte de baixo, claro. Então vai ficar x mais raiz de x menos quem tá ali dentro do outro. Que é o quadrado simplesmente sai quem tá dentro da raiz. Uhum. Ah, entendi. Certo? A parte de baixo não se altera, não tem o que se alterar na parte de baixo. Daí dá para simplificar um pouco, vai ficar x menos um. Não, peraí, vai ficar a raiz de x menos um dividido por x mais raiz de x
mais raiz de x mais 1. Daí, a questão é, ainda temos indeterminação? Porque se a gente jogar o infinito aqui, vai dar indeterminação ainda. Uhum. Já que era o que ele estava mandando jogar. Por causa desse raiz de x em cima. Agora, se não tivesse raiz de x em cima, se isso fosse um erro de digitação, também teria x em cima ainda. Então, como é que a gente pode arrumar essa parada aí? Será que tem como arrumar isso aqui? Se eu jogar infinito nisso ainda não resolve. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Caramba! Será que vai ter que fazer de novo isso? Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se eu tender a infinito isso, o menos um vai ser irrelevante, é claro. Infinito, né? É, o infinito vai ser irrelevante. Daí, aqui, cara, de certa forma, vai entrar aquela lógica que nós estávamos fazendo lá nos problemas de infinito, lembra? Que quando o termo ele tem um grau menor, né, ele desaparece, certo? Então, por exemplo, quem é que vai desaparecer aqui? Este, porque, né? Menos um, menos infinito, dane-se. E esse aqui, certo? Porque x tem grau maior que raiz de x. X está Aí elevado a x meio. é um x elevado a meio, né? Então x vai ser maior que x Exato. elevado a meio. Então, nós podemos simplificar isso aqui pelaquela propriedade como raiz de x sobre... Ah, ó, aqui também vai morrer um cara, ó, né? Uhum. Sobre 2 raiz de x, certo? Porque vai ter, só vai sobrar raiz de x aqui e raiz de x aqui, certo? Uhum. Isso. Daí mata-mata, vai dar um meio. Porra, mas eu Era, eu não sei, era a propriedade do infinito, né? não. É, sim. Porque o limite era no infinito, né? Sim. Então já tinha que ter isso na E a mente, né? propriedade do infinito que a gente estava usando é... Muito bem. Pegou? Pegou, então tá Ah, de pego. baixo, né? De Ah, tá, cima, tá, não. tá. De cima eu não expliquei, desculpa. Cara, eu estou meio abalado, devo ser sincero com você. Normalmente as pessoas não gostam de ter, assim, a maioria das pessoas adora ter aula comigo, até porque eu sou o professor número um lá do site. Isso não é nem eu dizendo, é o próprio site. Mas quando eu não dou, quando os alunos não fecham aula comigo, ou porque a aula é muito cara, principalmente, mas às vezes eu também não sou a pessoa mais simpática do mundo. Isso tá mudando com o remédio que eu tô tomando aí. Queria ser um cara simpático assim como você. Se você não fosse um cara legal como você é, eu acho que eu não acordaria às 7 da manhã pra dar aula, não. Só que eu. Obrigado. Pô, massa, mano. Obrigado. Não, é verdade, pô. Mas ontem dei uma aula com uma guria e eu troquei um conceito muito básico e a guria não gostou da aula, velho. Por exemplo, qual que é a tradução de speed pra você? Me fala aí. De speed? É, Velocidade?
Exato. E velocity. Velocity, cara, nunca usei esse Usaria como termo em inglês. velocidade também, né? Vou dizer. É, Sim, usaria como velocidade é. também. Só que na física, em especial lá na Inglaterra, não é assim. Speed, speed, vamos dizer assim, ela tem a ver com o quanto de fato você andou, enquanto a velocity tem a ver com quanto de fato você se deslocou. Então, por exemplo, qual que é a velocity de um carro numa corrida de Fórmula 1, numa volta? A velocity é zero, porque ele foi e voltou para o mesmo ponto, vamos dizer assim. Então, o Bom, deslocamento foi zero, como velocidade como a velocity é deslocamento por tempo, vai dar zero. Enquanto a speed tá levando em conta o quanto ele de fato andou na volta, entendeu? Foi lá o tamanho da pista. mas que jeito que tu ia saber isso, É, homem? bem, assim, querendo ou não, era pra eu saber. Era pra eu saber, Não, mas eu esqueci, porque faz tanto tempo que eu não usava isso, entendeu? cara, tá Daí, doido, viu? Não, daí a mas mina aí ficou meio também dá pra cabreira. se cobrar por causa disso aí, né, velho? Porra, um É, termo mas eu tô com isso na específico na cabeça aí. Inglaterra vai se fuder É, também, né? pois Ela é, tem que ser um pouco mais flexível também, né, velho? Entender que você é brasileiro, porra. pois É é, só pois é. ela relembrar isso aí. Vai tomar Valeu, no cu. Cari. Mas é isso mesmo, a gente se cobra demais. Mas beleza, eu tava falando aqui sobre este termo, que era aquele limite que a gente acabou não conversando. Uhum. É, mas a gente observa o padrão dele, apesar de ter algumas coisas meio estranhas. Por exemplo, tem um 3 aqui e tem um 2 dentro. Não tem problema se a gente conhece é, transformações trigonométricas. Nós conhecemos uma muito importante para o seno de 2x, que é essa que eu coloquei aqui. Que o seno de 2x igual a 2, seno de x, cosseno de x. Beleza. Então já fica legal, porque já está o mesmo cara da parte de cima, vamos dizer assim, que é o próprio seno de x. Uhum. Só que tem esse cosseno. Porém, isso não é um problema quando a gente está tratando de limites. Eu simplesmente criei um outro termo aqui para ele, né? Ou seja, eu deixei todo mundo aqui e multipliquei sozinho aqui pelo cosseno de x, beleza? Beleza. Como o limite está tendendo a zero, né? Já que a gente está variando a continuidade no ponto zero, não vai ter problema aqui para a parte do cosseno, porque o cosseno de zero é 1. Então esse cara vai virar 1. Então não tem grandes problemas. O problema vai estar aqui, né? Nós precisamos usar o limite notável, uma vez que se eu jogar o zero, vai ficar zero sobre zero em determinação. Então eu falei que U é igual a 3 seno de x. Fazendo essa substituição, ficou desse jeito, Menos ok? g sobre u, duas vezes u, porque seno de x sobre 3. Tá, beleza. É, daí, Uhum. exatamente, porque eu chamei que o U é 3 seno de x, então o seno de Entendi. x, por sua vez, ele é U sobre 3, Uhum. só isolando ali. Daí, beleza. Agora a gente olha um pouco para o limite notável, percebe que ainda falta trocar o sinal, né? Porque quem está negativo aqui no limite notável é 1, e aqui é Uhum. o E. Então olha só o que eu fiz. Eu comecei pegando isso aqui por propriedade de fração e inverti, joguei para frente multiplicando, Uhum. e também coloquei o sinal de menos aqui, para que dentro ficasse com o sinal trocado. Uhum. Né? Se eu fizer o chuveirinho do sinal, vamos dizer assim, Uhum. vai ficar menos U, E menos E na U, cadê que eu sobre tinha? E u mais U. mais um. Uhum. Só que agora, né, esse cara aqui é igual ao limite notável. Daí você pode simplificar ele. Exato. Aqui fica ln de A, então aqui vai ficar ln de E, né, já que E é a coisa que está no lugar do A. A variável. Ln de E é 1, então vai ficar menos 3 meios. Menos 3 meios. Como é que sabe que ele é n de a é um Ln nesse de E caso? é 1, porque isso é uma propriedade. O log, ele é uma função que tem uma série de propriedades, por isso que a galera sofre com ele no ensino médio. E uma propriedade dele é o seguinte: quando você tem log, que é a mesma base, é a mesma coisa que está dentro do logaritmando, a resposta é 1. Porque meio que corta, né? Sobra 1, vamos dizer assim. Hum, Então, como beleza. ln, na prática, ele é o log de base e, Uhum. em vez de a gente escrever log de base e, a gente escreve ln, ok? Uhum. Beleza. Então, vai cortar, cortar e vai dar 1, ok? Porra, eu era uma lástima em logaritmo. Mas o ln, de modo geral, a gente não vê no ensino médio também. Então Beleza. deu menos 3 meios. Muito bem. A princípio deu menos 3 meios.
nessa primeira. Então, a função também definida no ponto é menos 3/2. Agora, a segunda ali, né, que eu fiz a conta, tem esse x menos 1/2. A função está tendendo a zero. Então, a conta que eu fiz aqui deu 1/2. Então, não vai ter continuidade, né? Porque vai ficar 0 menos 1/2, que é diferente, né? Uhum. Beleza? Beleza. Então, você só precisa avaliar isso. Pela esquerda e pela direita dá a mesma resposta, tá? Fechou. Então, é isso aí, carinha. Estudamos tudo que é importante para limite, não tem mais nada para estudar para limite, tá? Na próxima aula a gente já começa a derivada, ok? Qual lista de exercício eu faço ali? Vou fazer tipo uns 5, 6, pelo menos Para para dar uma limite ou para revisada. derivada? Para limite. Daí a gente já avança com a derivada na próxima. Só para ver Ah, se eu sim. Bem, sobrar dúvida, naquele alguma livro lá coisa. tem, né? Mas eu acho que o principal é você focar em resolução de problemas algébricos com limite, né? Opa, página 99, deixa eu colocar aqui. Tem um monte de teste de continuidade, mas não sei se vale a pena perder, porque é muito teórico. O que você tem que fazer é treinar sua álgebra básica, né? Uhum. Que eu acho que vai ser nessa lista 17 e 18. Você pode tentar pegar os que você achar mais fácil aí, tá bom? Beleza. Então, página Página 98, 97, 98 27, aqui. 98, 17, Isso. 18. Porque a gente tem 2 horas praticamente no sábado, né? Daí dá tempo da gente revisar um pouco e já ir para derivada. Eu acho que seria legal no sábado você trazer questões que tentou fazer e não conseguiu, e a gente ia eu ajudo você nessas, né? Depois a Uhum. gente vai pra derivada, beleza? Fechou. Show de bola então, meu Perfeito. velho. A gente se fala sábado então.